Vamos de Congresso Nacional? Vamos de Câmara dos Deputados? Segunda-feira começando, a gente gosta de olhar para os próximos dias e compreender, isso aqui é bom prestar atenção para te contar, tá bom? Isabel Mega vem conversar com a gente para nos contar o que é que a gente tem que ficar com o radar ligado, o que é que o governo está preocupado, como são os próximos dias, Isabel Mega? Elisa, a gente vem falando já há uma semana que a pauta da Câmara dos Deputados está trancada. E está trancada porque tem um projeto de lei que trata do fim da jornada 6x1. Foi enviado pelo governo, não foi votado em 45 dias e aí causa esse efeito de trancar a pauta. O presidente da casa, Hugo Motta, já começa essa semana com a missão de destrancar a pauta. Como se faz isso? Votando esse projeto de lei. Ele vai basicamente repetir o conteúdo daquela PEC que foi aprovada em maio, está lá no Senado e que trata do fim da jornada 6x1. Só que o governo, ele estava usando essa estratégia de trancar a pauta porque com isso ele conseguia embarrear algumas discussões que podem dar dor de cabeça, trazer impactos fiscais. A gente está vendo o quanto o Congresso Nacional está se mobilizando em torno de pautas que podem ter algum tipo de impacto fiscal. A gente chama isso de pautas bomba no Legislativo. E tem um projeto que é interessante de trazer aqui, Elisa. É um projeto que foi enviado pelo governo, que foi apresentado pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Pimenta, como uma resposta ao contexto que a gente tem da guerra Irã e Estados Unidos e que interfere muito no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Então, basicamente, a ideia desse projeto é você trazer a possibilidade de ativar recursos extraordinários do setor de petróleo para compensar eventuais renúncias fiscais sobre tributações que incidem justamente nos combustíveis. Esse texto está com a relatoria da deputada Marussa Boldrin, do Republicanos do estado de Goiás. E os governistas têm acendido um certo alerta porque no relatório eles afirmam que a deputada está abrindo margem para fazer acenos ao agro. E esses acenos podem representar mais um rombo fiscal. Então, o interesse número 1 do Palácio do Planalto em manter a pauta da Câmara trancada era evitar que essa proposta, que veio do próprio governo, fosse votada justamente porque o relatório não está saindo muito bem como o governo gostaria que saísse. E aí o governo vai sentar para negociar. Essa é uma das pautas que vai dar trabalho durante a semana, depois que o plenário da Câmara dos Deputados foi destrancado com a votação daquele outro projeto que eu vinha mencionando até aqui. É a única pauta bomba no entendimento do governo Lula na Câmara dos Deputados? Não é a única. Tem mais assuntos que também são de interesse do agro, que o agro pensa diferente, não tem esse olhar sobre pauta bomba. Estou falando, por exemplo, de um dos projetos mais importantes dos últimos tempos para o agronegócio, que é o da dívida rural, que o agro tem pressa para isso avançar na Câmara, passou na semana passada pelo Senado, voltou para a Câmara e também liga uma espécie de alerta para o governo federal, que entende essa proposta também como uma proposta de impacto fiscal. Quando a gente pensa nas ideias que acabam sendo entrelaçadas com o setor do agro no Congresso Nacional, é muito delicado, porque é uma bancada muito forte para aprovar essas matérias, que encontra um certo espaço também junto ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Então vai ter que ser uma negociação que vai ter que acontecer para que você tenha um equilíbrio, digamos assim, ao tocar essas pautas na Câmara dos Deputados. É uma semana que começa sob esses alertas no Congresso Nacional, Elisa, e olhando para o Senado Federal também, fica a expectativa de que matérias que foram aprovadas por comissões e que também têm esse olhar de peso para as contas públicas possam avançar com a travessia, digamos assim, das comissões para o plenário do Senado. Então, a gente está em época de Copa, a gente já está se preparando quase para o São João no Nordeste, que esvazia bastante o Congresso Nacional, principalmente na semana que vem, mas essa semana ainda vai render muito trabalho para a articulação política do governo.